E hoje eu vou continuar de onde eu parei, agora descendo naquilo que a gente começou, na síntese que eu fiz dos primeiros 10 versículos, né? Como é que ele nos encontrou? O que é que Deus fez por nós? Ele nos deu vida, do versículo 4 até o versículo 6. Eu estou falando de Efésios capítulo 2. Do versículo 4 até o 6 ele nos deu vida. Do versículo 1 ao 3, ele fala de como nós éramos antes de conhecer o Evangelho de Cristo. Filhos do pecado, filhos do diabo, filhos da ira. Do versículo 7 ao versículo 10 ele mostra qual é o propósito de Deus na nossa redenção. Mas vamos lá. Efésios capítulo 2, quem achou diga amém. Amém. Efésios capítulo 2, versículos 1 até o versículo 3. A obra do pecado contra nós. O que é que ela fez? Qual é a condição do homem? Irmãos, eu quero começar dizendo uma coisa para vocês. A condição do homem no pecado é desesperadora. O homem sem Cristo, a sua condição é desesperadora. O pecado não é uma simples erupção esporádica, mas é um estado, é uma condição universal do homem. Nós temos que compreender isso. Nós temos que mudar nossa visão com relação a pecados e pecado. Pecados, no plural, todos cometem. Quem disser que não tem, mente. Até porque se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Mas isso não define quem você é. Você é um santo que peca. Eu não estou falando disso. O estado no qual o Senhor nos encontrou era em pecado singular. Quando João identifica Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Natureza, condição. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário mudou a nossa condição. Olha o que é que diz o versículo 1 até o 3. Ele vos vivificou. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta era a condição universal do homem. Nosso problema estava na nossa natureza. Você crê que Jesus te salvou na cruz do Calvário? Irmãos, essas coisas têm sido rema no meu coração. Porque Deus tem dito: Orlando, se você crê que eu te salvei, você tem fé o suficiente para todo tipo de milagre na sua vida. Amém. Glória a Deus. Diga amém, é isso, diga. Amém. Você é salvo pela graça, aleluia. Qual é a condição do homem ao ser encontrado por Cristo? Morto. 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 Essa é a nossa condição. O indivíduo não regenerado, ele pode levar até uma vida aprovada nas suas atitudes. Uma pessoa que não nasceu de novo pode ter um comportamento digno e aprovado, com certeza. Ele pode ser uma pessoa decente, ele pode ser uma pessoa responsável. Isso não muda a sua condição. Porque a obra não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você pode encontrar mais virtudes de caráter numa pessoa que não nasceu de novo do que numa que já nasceu. Contudo, a que nasceu vai para o céu com toda a sua tronchidão de caráter. E a que não nasceu de novo vai para o inferno com seu caráter ilibado. Por quê? Porque o problema não é de comportamento, é de natureza. Os meus melhores atos de justiça para Deus são trapo de imundície. O meu comportamento é o resultado dos valores que eu carrego na minha vida. Tem a ver com caráter, tem a ver com educação, tem a ver com princípios. Isso não tem nada a ver com a obra do Calvário. Não tem nada a ver com a obra do Calvário. Eu tenho certeza absoluta que em Israel tinha gente muito melhor do que os 12 que Jesus escolheu. Era um bando de gente invejosa, aqueles 12. Jesus passava mais tempo separando briga entre eles. Eles eram briguentos, arengueiros, um competia com o outro, um queria ser maior do que o outro. Contudo, eles eram os apóstolos de Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando sobre comportamento. O teu comportamento não define a tua natureza. E é aí que nós temos que olhar, irmãos. Muda a sua mentalidade. Porque aquele pecador cujo comportamento é reprovado por toda a sociedade precisa de Cristo, tanto quanto aquele homem íntegro cujo comportamento é aplaudido por toda a sociedade.
Diante de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós precisamos, como igreja, mudar a nossa maneira de olhar. Porque nós olhamos e dizemos, fulano precisa de mais de Deus. Irmãos, não existe essa classificação. Não olhe uma pessoa que está agindo errado, segundo a sua ótica, e pense que ela precisa mais de Deus. Porque aí você vai achar que Deus veio para consertar comportamento. E Ele não veio para consertar comportamento. Ele veio para mudar a nossa natureza. Aí você começa a pregar uma religião de códigos morais. Pode um cristão nascido de novo fazer coisas terríveis? Pode. Pode. Não deveria, mas pode. Buscamos não fazer, mas pode. E pode uma pessoa que nunca conheceu a Cristo viver uma vida digna? Todos nós aqui conhecemos gente que não conhece a Jesus e que você olha e diz assim, meu Deus, que pessoa maravilhosa. E aí nós ainda usamos aquela frase, só falta ser crente, só falta aceitar Jesus. Pois eu quero lhe dizer nessa tarde, falta tudo. Pois ele é aquele que está no presídio, porque matou não sei quantos, estão na mesma condição diante de Deus. Porque o problema não está no comportamento, o problema está na natureza. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo, por natureza filhos da ira. Ele nos encontrou em pecado. O pecador pode fazer o bem a quem? Aqueles que também lhe fazem o bem. Isso é uma questão social. Abra a sua Bíblia, deixe aí em Efésios, marcado, e vá lá em Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas no capítulo 6. Vocês estão me entendendo? Vamos aproveitar hoje para a gente aprender um pouco mais, né? Lucas capítulo 6, eu prometo que eu não vou tomar o passado do horário não, eu espero. Lucas capítulo 6, versículo 33. Lucas capítulo 6, no versículo 32 diz assim, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Hã? Se você ama só as pessoas que amam você, qual é a recompensa que você espera disso? Os pecadores fazem isso. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Versículo 33 diz assim, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. As pessoas que não conhecem a Cristo fazem coisas maravilhosas umas pelas outras. E na sua grande maioria fazem mais do que nós, para ter um paliativo para a sua mente. Eles vivem debaixo de uma culpa invisível do pecado e eles acham que ajudar alguém faz ele se sentir melhor. Porque fazer o bem faz bem. Concorda comigo? Independente de fé. Fazer o bem a alguém faz bem a você. Quando você ajuda alguém, você se sente bem com aquilo que você... E isso é universal. Não é só porque você é crente, não. Isso faz parte da nossa natureza humana. Porque nós fomos criados para viver em sociedade, para ajudar uns aos outros. Isso é uma questão que faz bem a nossa alma. Mas, queridos, Deus nos chama a uma realidade muito maior. Amém, meus amados? Amém. Paulo está falando de uma morte espiritual. Quando você foi encontrado por Cristo, Paulo está falando que você estava morto espiritualmente. Deus te deu vida porque Ele te encontrou morto espiritualmente. A palavra morte significa separação. Você não reagia. Você não reagia àquilo que vem de Deus. Você tinha atração por tudo aquilo que era do pecado, por tudo aquilo que te dá prazer. Era aquilo que te dominava. Porque era a tua natureza que te puxava para isso. Você não tinha apetite para as coisas espirituais. As coisas de Deus não aguçavam nada em você. Porque você estava morto. Você estava separado de Deus. E hoje? Hoje você é uma nova criação em Cristo Jesus. E você peca, mas o Espírito Santo cutuca você. Você sabe que você está errado. E você sabe que você está errado não socialmente. Você sabe que você está errado para com Deus. Não é não? Sim ou não? Sim. Não é não, Manu? Não é verdade? Você sente que você errou para com o Senhor. Você desagradou o Senhor. Você desagradou o Senhor. Mas qual é o estado que Deus nos encontrou? Morto. Esquece essa palavra de morte como se fosse destruição. A palavra morte significa separação. Romanos capítulo 6, bora lá. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha, para você entender o significado da palavra morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. O salário do pecado. Bote no singular, não bote S aqui não. O salário do pecado, natureza, pecado de Adão, queda no Éden. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A morte é uma recompensa para com o pecado, é um pagamento que vem com o pecado, com a queda lá no Éden. Você merece a morte. Eu mereço a morte. É salário. Olha a diferença entre salvação e condenação. Condenação é salário. Condenação é merecimento. Condenação é o que eu tenho por direito. Salvação não é salário. Salvação não é recompensa. Salvação não é direito. É dom gratuito de Deus na nossa vida. Você não fez nada para merecer. Não é salário. Salvação não é salário. Pare de tratar a salvação como salário. Se fulano merecer, pois meu filho, rodou. Senhor, se fulano merece, bota ele num bom lugar. Você conhece esse bom lugar que eles vão estar pedindo. Não tem bom lugar para merecimento. Por quê? É salário. Merecimento é salário. Você trabalhou para conquistar algo. Sabe o que é que você trabalhou para conquistar? A morte. E é o pecado que gera este salário. Não são os pecados. Porque se o salário dos pecados fosse a morte, a gente estava tudo frito. Porque nenhum aqui pode dizer que não tem pecado. Nenhum. Por que, pastor? Eu não tenho. Meu filho, você sabe fazer o bem? Faz? Não. Peca. Você tem 2 casacos e passa na rua e vê uma pessoa com frio? Quantas vezes você foi buscar um para dar? Nenhum. Peca. Você sabe que tem alguém com fome na cidade? Correu para ir lá comer? Não. Peca. Não tem um que escape. E agora, pastor? Isso não define a tua condição. O salário, isso aí não invoca salário. O que invoca salário? O pecado de Adão. A natureza de Adão é salário. Todos nasceram com esta dívida. Todos nasceram com esta dívida. Sabe a dívida interna de um país? Que você já nasce devendo? A dívida de um país não pertence ao presidente, não. Pertence ao cidadão. Todo cidadão tem uma dívida. E os americanos são os que mais devem no mundo, né? Então, se for dividir, meu filho, está todo mundo endividado até a tampa. O que nasceu, já nasceu devendo. Pois bem, você já nasceu devendo ao pecado. Mas eu não comprei. Minha filha, a dívida do Brasil vem desde Dom Pedro I. Não tem nada a ver com Dom Pedro, não. Mas eu nasci lá. O que é que eu posso fazer? Ainda nasci no Nordeste. Louvado seja Deus, aleluia. Pior é que tem gente que nasceu em Goiânia, enfim. Então assim, você já nasceu devendo. Mas eu não quero, não tem jeito. Mas eu não concordo, não tem jeito. Mas eu não tenho culpa, não tem jeito. Essa dívida te foi imputada. A dívida do pecado te foi imputada. Davi disse, eu nasci em pecado me concedeu a minha mãe. Mas glória a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é o que, pastor? Dom, gratuito, presente. Você não merece. Deus é injusto se mandar alguém para o inferno. Primeiro, que ele não vai mandar ninguém para um lugar que ele já está. Segundo, que como é que eu posso ser considerado injusto se eu não der a você algo que eu não devo a você? O pastor é injusto. Não deu um presente para a pastora Vanilda no aniversário dela. E eu devo alguma coisa a ela? Você pode até ficar triste porque eu não dei um presente a você, ou eu ficar triste porque você não me deu um presente agora. Não é uma dívida. Olha, sabe, esse ano é a primeira vez que me deu um presente, ele está me cobrando todo dia que eu não dei um presente a ele. Esse presente vai sair caro.
Você não pode cobrar, não é dívida. É manifestação de carinho. Por que você fica feliz quando você ganha um presente? Porque a pessoa não deve aquilo a você. É manifestação de carinho, é manifestação de lembrança. Alguém vai, a pastora Jacira foi para Portugal, eu trouxe um chocalhinho, me deu de presente, um chocalhinho, eu botei hoje lá na minha estante, um chocalhinho lá com um galo português. Eu fiquei tão feliz. Vale quanto, pastor? Eu não sei, não estou preocupado com o valor. Lembrou de mim quando estava de férias. É isso é presente. A pessoa não me deve nada, a pessoa não tem dívida nenhuma. Pois, querido, eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Deus não deve nada a você. Ele não tem nenhum compromisso de dar nada a você, ele não tem nenhuma obrigação de dar nada a você. E ele te amou tanto, ele se lembrou de você e ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Isso é a graça. Isso é a graça. O que é a graça? Eu olhar para ele e dizer assim: eu não mereço. Ele não tem obrigação. Ele não tem obrigação de nada para comigo. Ele me amou. Tudo que Deus fizer para mim é manifestação do seu amor, da sua graça. Por quê? Eu era um pecador miserável, entregue ao pecado. Por isso, irmãos, não basta uma reforma para este homem em pecado. Ele precisa nascer de novo. Por isso que Jesus chega para um homem cujo coração arde por Jesus, que sobe numa árvore para ver Jesus passando, que faz de tudo para ver Jesus, mas Jesus olha para ele e diz: necessário vos é nascer de novo. Não basta toda essa paixão, não. Não basta essa admiração, não. Não basta querer ter se pendurado numa árvore. Os outros que estavam embaixo não lhe pendurou em nada. Jesus diz: não basta. Você precisa nascer de novo. Como é que vai acontecer, Jesus? Eu já velho entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? E ele diz: quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. É necessário você nascer do Espírito. Amém. O vento sopra onde quer. Ele vai trazer como um exemplo: o vento sopra aonde quer. Tu ouves a voz, mas tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Pastor, como é que alguém nasce de novo? Me explique. Como é que isso acontece? Aqui está só entre nós, né? Como é que a pessoa nasce de novo? Me explique. Eu vou dar uma de Jesus Cristo hoje aqui. Vou lhe fazer uma pergunta. Se você me explicar, eu lhe explico como é que você nasce de novo. Mas se você não me explicar, de onde vem o vento, para onde ele vai? Onde é que ele começou a carreira dele e onde é que vai parar aquela carreira dele? Alguém sabe? Não. Alguém me diz? Também eu não digo como é que você nasce de novo. É tão misteriosa esta obra do Espírito dentro de nós, quanto é misterioso o mover do vento. Que você não vê, que você não pega. Teve gente que queria prender vento para vender, mas enfim. Mas sim, que você não prende, mas ele está em todo lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. O vento está aqui. Em uma manifestação mais suave, mas ele está aqui. Como é que eu sei que ele está aqui? Porque se ele não estivesse aqui, você já teria morrido. Mas você não está vendo o vento. Você não está prendendo o vento, glória a Deus. Você não está segurando o vento, nem vendo a cor dele. Não, mas você está sentindo os efeitos dele em você. Pois bem, meu filho, assim foi a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não precisa entender nada. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Eu sei que sei porque sei. O Espírito de Deus testifica no meu espírito de que eu nasci de novo. Eu nasci. Como é que foi? E eu nasci. E como é que eu sei que eu nasci? Porque algo dentro de mim testemunha de que eu nasci. Como é que eu sei que o vento está aqui? Está aqui. Alguém duvida? Ai, nessa casa, nessa sala não tem ar nenhum. Se alguém disser, você vai dizer: doido, é? Aí você me diz: prova que tem ar. Aí você faz assim, ó. Aqui, ó. Eu não vi nada. Sim, mas eu senti dentro de mim encher meus pulmões e oxigenar meu sangue. Eu estou sentindo os efeitos dentro de mim deste ar. Se ele é puro, se ele não é puro. Eu estou sentindo os efeitos. Eu não estou vendo, não estou tocando, não estou prendendo, não sei de onde ele veio. E ele veio para onde esse que você fez? Veio de onde? Eu lá sei. E quando tu fez... Ele foi para onde? Sei lá. Mas eu estou sentindo os efeitos dele dentro de mim, me dando vida e energia.
Pois bem, o Espírito Santo de Deus veio sobre você. Veio de onde eu nasci. Gerou você de novo e foi para onde eu nasci. Mas você é uma nova criação em Jesus Cristo de Nazaré. Então não é uma reforma. Não é uma reforma. Não é um monte de códigos que você tem que cumprir, de leis que você tem que obedecer. É uma experiência que acontece dentro de você e que dá um nó na tua cabeça. E que você não tem explicação para ela. E você se levanta e diz: o teu nome está escrito no livro da vida. E se você morrer agora, você tem direito a entrar na cidade santa pelas portas. Aleluia. Agora veja que coisa mais maravilhosa. Aquilo que você recebeu de graça torna-se você herdeiro por direito. Isso não é maravilhoso? Aleluia. Algo que Deus tem ministrado ao meu coração já faz um tempo, que tem ardido dentro de mim o tempo inteiro. Orlando, o reino de Deus está dentro de você. Eu tenho dito que às vezes eu digo umas coisas e Deus tem feito rema dentro de mim algumas verdades que para as pessoas acham que não tem essa importância toda, mas dentro de mim. O reino de Deus não está ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de mim. Quando eu trabalho, eu não estou procurando recompensa nenhuma. Sabe por que eu não prego um evangelho buscando recompensa? Porque eu não estou falando como um empregado. Eu estou falando como um filho. Aleluia. Tudo que é do meu pai é meu. Eu não estou esperando um salário no final da história. Eu sou herdeiro. Eu não trabalho para Deus. Eu trabalho para o reino do qual eu faço parte. Quem tem filho aqui? Tudo que seu filho fizer para em prol do patrimônio da sua família, ele não está fazendo para você. Ele está fazendo para ele mesmo. Por quê? Um dia aquilo vai ser dele. Lembra do filho pródigo e do irmão mais velho? O que é que o pai disse para ele? Tudo que é meu é teu. Nós estamos servindo a Deus como se nós fôssemos empregados de Deus. Nós estamos servindo a Deus como se nós fôssemos funcionários de Deus. Nós fazemos coisas em busca de alguma coisa. Isso é comportamento de empregado. O empregado trabalha esperando um salário. Filho não. O empregado, ele trabalha às vezes mais do que o filho. Porque ele quer um salário melhor. Filho, não. Porque o filho olha e diz: tudo que é de painho é meu. Você faz parte do reino de Deus. Você entrou de graça neste reino. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Você se tornou herdeiro dentro deste reino. Jesus diz: tudo que é do meu pai é meu. Eu e o pai somos um. O pai me ama. Aí a Bíblia diz: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele nos fez nascer de novo. E onde é que eu nasci? Eu nasci no reino de Deus. Eu queria tirar uma foto das carinhas de vocês. Vocês estão me olhando assim com os olhos assim abuticados. Eu nasci no reino de Deus. Eu sou cidadão do reino de Deus. Eu não sou empregado no reino de Deus. Eu não sou funcionário do reino de Deus. Isso tirou de mim uma carga tão grande. Eu não tenho que prestar contas de um serviço a Deus. Eu não faço as coisas para Deus para prestar um relatório a Ele. Como um funcionário que no final do mês tem que mostrar sua folha corrida de trabalho para o patrão para ver se não tem desconto na folha de pagamento. Não é assim o comportamento de um filho. O filho desfruta de tudo aquilo que o pai tem. E o filho olha para o patrimônio do pai e se dedica a ele, preserva e investe, porque ele sabe: isso que é do meu pai também é meu. Cada um aqui é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Cada um aqui é um ministro do Senhor. Sabe por que cada um aqui é um ministro do Senhor? E que ninguém está fora disso? Porque no reino de Deus não tem funcionários. Eu não sou funcionário de Deus. Do jeito que você não é. No reino de Deus não tem uma classe de funcionários e os outros. Não tem isso. No reino de Deus só tem filho. Glória a Deus. Deixe isso ser rema dentro do seu coração. E comece a olhar para o reino de Deus e saber: cada alma que eu ganho para o Senhor, eu estou fazendo crescer o reino que é de Deus, mas também é meu.
Cada oração que eu faço, eu estou trazendo o reino de Deus para a terra, mas o reino também é meu. Paulo se levanta e diz: Deus julgará o mundo segundo o meu evangelho. Não é o de Jesus, é meu. Porque eu abracei o evangelho, ele se tornou meu. O reino de Deus é meu. Jesus, por isso que ele diz assim: quando alguém disser, vá ali que o reino está ali, vá acolá porque o reino está acolá, ele diz: não vá, o reino de Deus não está ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de vocês. Se tornar rema dentro de você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa no reino de Deus. Você vai sair do evangelho das trocas e das barganhas, porque eu não busco salário. É meu. Ele me fez nascer de novo. Não basta, é por isso que nós temos que sair dessa esfera e entrar numa outra esfera, a esfera do novo nascimento. Não basta uma reforma na vida de uma pessoa, ela precisa nascer. Porque ao nascer de novo, ela é tirada de um reino e colocada em outro reino. Ele nos arrancou do reino das trevas e nos introduziu no reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção e perdão para todos os nossos pecados. Aleluia. Você foi perdoado do seu pecado. Amém. Vou dizer outra vez. Você foi perdoado do seu pecado. Amém. Esse foi o perdão mais difícil. O perdão mais difícil de Deus lhe dar não é porque você matou uma pessoa, não, viu? O perdão mais difícil de Deus lhe dar é o perdão que Ele já te deu. Por quê? Ali sim custou tudo. Porque o salário deste pecado era a morte. Não tinha um outro jeito. Não era só dizer, filho, eu te perdoei. Não. Era a morte. Por isso ele morreu na cruz. O mais difícil ele já fez. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que não nos negou o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O Deus que perdoou o pecado que trazia sobre nós uma sentença de morte, ele não vai perdoar uma mentira? Ele não vai perdoar um deslize que você deu? O maior pecado ele já perdoou. Agora, ele não apenas perdoou o pecado que arrancou você das trevas e trouxe você para o reino dele, mas ele liberou sobre mim e sobre você uma provisão de um perdão permanente enquanto nós caminhamos nesta terra. Estes pecados que nós cometemos no dia a dia não definem a nossa natureza, mas atrapalham a nossa caminhada. O apóstolo diz que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que a gente possa correr a carreira que nos está proposta. O pecado define onde nós vamos passar a eternidade. Os pecados definem a velocidade da nossa corrida na terra. Se você não nasceu de novo, você está irremediavelmente condenado ao inferno. Não porque Deus o mandou para lá, mas porque você já nasceu lá. Se você não vive uma vida de arrependimento e de perdão permanente, a tua velocidade na carreira cristã vai ser reduzidíssima e muitas vezes você vai ficar paralisado na beira do caminho. É isso que o apóstolo vai dizer: livrando-nos do pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira. Eu preciso tirar o peso do pecado das minhas costas. Eu preciso tirar pesos que não são pecados para que eu possa ter velocidade na minha caminhada. Quanto mais você provar o perdão de Deus para os seus pecados, mais veloz você vai caminhar. Quanto menos você provar o perdão de Deus para os seus pecados, mais lenta será a sua caminhada. Os pecados na nossa vida, eles reduzem a nossa velocidade. Nós esfriamos, nós não conseguimos fluir, nós não temos a autoridade que nós poderíamos ter, nós somos derrotados em áreas que nós poderíamos ter vencido, nós perdemos batalhas que nós poderíamos ganhar, nós não conquistamos coisas que Deus já tinha preparado para nos dar. Por causa de quê? Dos pecados, que nós não vivemos o perdão permanente. Isso é a redução da nossa carreira. Por que nós não avançamos muitas vezes? Por que nós não corremos com mais velocidade? Porque existem coisas que estão sobre a nossa vida que precisam ser tiradas porque elas estão pesando. Vamos apostar uma carreira daqui até a estação de trem? Quem topa comigo uma carreira? Não vale nem um safo nem um dia. Quem topa comigo uma carreira daqui até a estação de trem? Bora, Luiz, nós dois?
só que tu vai levar um saco de 100 quilos nas costas e eu vou livre. O que é que eu estou atrapalhando na vida do pastor Luiz? A sua velocidade. Para atrapalhar a velocidade dele, o que é que eu fiz com ele? Ele continua Luiz. Ele continua na carreira comigo. Mas eu coloquei sobre ele um peso. Isso é o pecado. O diabo, ele não pode mudar quem você é. Se você nasceu de novo, você é filho do Deus Todo-Poderoso e acabou. Ele não toca em você. Mas ele pode colocar pesos na sua vida para que você perca a carreira. Aí o apóstolo diz, livre-se disso. E deixa eu dizer uma coisa, e com isso eu termino. Nem todo peso é pecado. E nem todo pecado é peso. Às vezes nós nos acostumamos tanto com o pecado que nós achamos que na realidade nós não estamos carregando um fardo. É que a gente engordou. Eu lembro quando eu comecei na academia, as primeiras aulas que eu fui, meu personal trainer disse assim, eu disse, perdi não sei quantos quilos. Ele disse, não, você desinchou. Eu disse, como? Ele disse, isso era inchaço, isso não é gordura não. Eu disse, tinha inchaço? Eu estava inchada, eu estava doente? Ele disse, meu filho, tem uma grande parte aí que é só água retida, que é inchaço. Agora, depois de um bom tempo, você vai começar a perder peso. Eu descobri que tem coisas que a gente acha que é a gente, e não é, é inchaço. E o diabo faz com que você ache que aquilo faz parte de você e não faz parte de você. É um peso que ele colocou e você se acostumou com ele. Fiquemos de pé. Semana que vem eu continuo. Amém? Amém. Semana que vem eu vou dormir aqui e ainda fica melhor, porque eu chego mais cedo e começo a pregar às 2 da tarde. Você nasceu de novo? Vem cá, Savão. Você nasceu de novo? Feche seus olhos. Por favor, que você não é obrigado a nada. Repita após mim, diga, Pai, Pai, eu reconheço que na cruz do Calvário, o preço do pecado foi pago pela minha vida. E Cristo Jesus tornou-se uma provisão para que todos os pecados no dia a dia sejam colocados longe de mim. Eu olho para a cruz nesta hora e eu reconheço que ali está um justo morrendo por um pecador, que sou eu. Eu recebo este preço. Eu aceito este preço. Eu me abro a este preço. E eu digo, Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E por causa disso, eu sei. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação. A lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre mim. Porque eu reconheço que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim. E nele eu fui feito justiça de Deus. Mas Pai, eu sei que há uma carreira proposta e eu não quero perder a carreira. Eu não quero diminuir a velocidade. Eu não quero ser paralisado. Por isso hoje eu me arrependo de todos os pecados que eu tenho cometido todos os dias da minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Eu jogo este fardo aos Teus pés. E mesmo aquelas coisas que eu trouxe para a minha vida, que não são um pecado nominal, mas que têm atrapalhado. Amizades que me atrapalham, relacionamentos que me atrapalham, coisas que me atrapalham em todas as áreas da minha vida. Eu quero jogar aos Teus pés. Eu quero ficar livre, Senhor, para correr a carreira que Tu propusestes a mim. Eu quero jogar fora todo o peso e me arrepender de todos os pecados e receber o perdão sobre a minha vida e a sabedoria para discernir aquilo que eu devo trazer para a minha vida, para que eu tenha velocidade e que eu chegue aonde Tu queres que eu chegue, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Amado Deus, eu me coloco diante de Ti em favor da vida de cada um dos meus irmãos. Eu me coloco diante de Ti e eu rogo para que nesta tarde e noite o Teu Espírito venha trazendo a consciência do perdão dos pecados.
a segurança da salvação, a certeza de que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças já foi rasgado na cruz do Calvário e que nós somos uma nova criação em Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Senhor, para que o perdão seja uma experiência em cada um de nós. Eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que tem sido peso nos nossos ombros, tudo aquilo que tem diminuído a nossa velocidade, seja depositado e definitivamente jogado aos teus pés e nunca mais venha sobre nós, Senhor. Dá-nos sabedoria para administrar a nossa vida, dá-nos sabedoria para administrar aquilo que fará parte da nossa vida, dá-nos sabedoria para administrar nossas amizades, nossos relacionamentos, dá-nos sabedoria para administrar o nosso tempo, de maneira que a nossa carreira seja brilhante, Senhor, e o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu rogo uma bênção especial sobre a vida de cada um neste lugar, e que cada um viva, Senhor, a plenitude da obra do Calvário, dia após dia, Senhor, dia após dia, compreendendo de onde tu nos tirastes e para onde tu estás nos levando, e nós daremos a ti toda a honra e glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Minha gratidão aos queridos lá de Londres que vieram hoje aqui para